Enfim, chegamos no dia onde eu vou trazer para vocês os contos que vocês me mandaram sobre palhaços. Só dando um adendo aqui antes de começar o vídeo, muitos de vocês mandaram bastante contos, mas mandaram relatos e alguns contos até curtos. Mas tudo bem, se seu conto não apareceu aqui, tenta da próxima. Não é legal mandar relato porque é um conto inventado por você, não é pra você mandar um relato do que aconteceu com você, certo? Algumas pessoas entenderam errado. Mas é isso. Mandaram sem títulos também, mas vocês podem melhorar pro próximo. Enfim, eu trouxe hoje os melhores contos de palhaços que tiveram e o nosso próximo tema será entregadores. Então, se você quiser mandar seu conto sobre entregadores, é só mandar ele no e-mail que vai estar aqui na descrição. Bom, sem enrolar muito, vamos agora pro vídeo dos contos sobre palhaços. Bubby, o palhaço. Enviado por Carla Monteiro. Você tem medo de palhaços? Antes de dar a sua resposta, vamos falar sobre Bubby, o palhaço. Bubby não é um palhaço comum. Ele é cruel e nojento. Ele é um demônio e também um canibal. Bubby pode parecer divertido e legal, como a maioria dos palhaços que animam festas infantis ou se apresentam em circos, mas é assim que ele caça suas presas. Ele geralmente marca uma vítima e se torna um monstro sanguinário. Seus dentes crescem e tornam-se longos e afiados, com gengivas rasgadas e enegrecidas. Seus dedos tornam-se garras, cobertas com sangue e com aspecto retorcido. Porém, ainda capazes de retalhar suas vítimas, suas roupas tornam-se rasgadas e empoeiradas. Ele mantém um largo e sangrento sorriso, e seus olhos tornam-se negros. Sua maquiagem começa a borrar, tornando visíveis as cicatrizes que se espalham por todo o seu rosto. Ele torna-se algo desagradável de se ver. Ele é a causa de vários desaparecimentos e assassinatos, mas é claro que ninguém suspeita que um palhaço canibal demoníaco esteja por trás desses casos. As pessoas que conseguem escapar dos seus ataques passam a sofrer, traumatizadas e depressivas com vários ferimentos. Algumas pessoas são levadas para hospitais psiquiátricos, outras perdem braços e pernas, ou ficam com os rostos deformados. Porém, a maioria não consegue escapar do terrível palhaço. Bubby usa as garras em suas vítimas, deixando profundos arranhões. Ele morde a carne tirando pedaços do músculo e deixando os ossos à mostra. Ele mastiga os ossos e rasga as entranhas. Ele gosta de comer o rosto primeiro. A língua e os olhos são seus favoritos. Logo, ele começa a rasgar todo o abdômen, comendo o estômago, intestinos, coração e pulmões. Bubby geralmente não fala, mas quando resolve falar, sua voz soa profunda e distorcida. O que ele fala não pode ser entendido, mas o que as vítimas ouvem é algum tipo de linguagem do inferno. Bubby é preenchido por trevas. Bubby é algo que ninguém deseja encontrar. Bubby vive em florestas, às vezes caçando animais ou descansando, esperando pela hora de caçar mais humanos. Bubby também é muito alto, quase 3 metros. Algumas pessoas já viram um palhaço misterioso e solitário andando pela cidade, ou até fotografaram eles, sem saber o que realmente se esconde por trás daquela imagem. Algum de vocês já deve ter lido ou assistido It. Mas esse palhaço, ele não é como o Pennywise. Bubby é pior que o Pennywise. Talvez você já tenha visto Bubby quando você estava andando na rua e viu um palhaço com um balão alegrando crianças. Mas quando você olhou para ele, ele te olhou daquela forma insana. Ou palhaços que vão animar festas, ou até palhaços de circo. Um desses pode ser Bubby. E se Bubby te encarou, tenha certeza que ele vai te pegar uma hora. Não sabemos onde ele pode aparecer. Talvez Bubby esteja me vendo agora enquanto eu narro isso. Talvez Bubby esteja lhe observando enquanto você ouve isso. Talvez seja Bubby que está narrando isso. Ou até mesmo seja Bubby que está saindo agora de dentro do seu armário ou debaixo da sua cama. Sabe aquele som que você ouve na madrugada? Talvez seja Bubby. Então, eu só tenho uma pergunta a te fazer. Você tem medo de palhaços? O Palhaço da Madrugada, enviado por Kim Mitski. Era tarde da noite. Eu andava na rua com meus outros 4 amigos. Havia fugido de casa para ir a um novo parque de diversões que havia inaugurado na minha cidade.
Meus pais não deixaram ir por conta das minhas notas, que não eram as melhores. Não me dando por vencido, quando os meus pais foram dormir, eu peguei o dinheiro da bolsa da minha mãe e fiz uma pequena corda com lençóis e saí pela janela. Agora, me encontrava andando em plenas 2 horas da manhã. O parque não ficava longe da minha casa. Deve faltar apenas alguns minutos para chegarmos ao nosso destino. Não é melhor voltarmos? A voz em um tom de medo era da minha amiga Nicole. Ela, sem dúvidas, não era a mais corajosa do grupo quando se tratava dessas coisas. Nicole, eu já falei, se não quiser vir conosco, nós te deixamos em casa. Eu disse. Não, eu quero ir, só que eu tenho medo de sermos assaltados, sequestrados ou coisa pior. Você sabe como é nossa cidade. Ela disse fitando o chão. Ela não estava errada. Os crimes na nossa cidade têm aumentado bastante. Todo dia vemos um caso de desaparecimento de crianças, adolescentes encontrados mortos e etc. Tanto que crianças da nossa escola e de nossa vizinhança já sumiram também. Olha, ela tá certa, Alvin. Eu acho que é melhor a gente voltar. Dessa vez, foi meu amigo Tim. Tim era como um irmão pra mim. Acho melhor dar ouvidos a ele. Quando me dei conta, estávamos na frente do parque de diversões, que estranhamente estava aberto, mas não havia ninguém. Ok, vamos pra casa, mas lembrem-se, sem contar isso pra ninguém, não podemos contar dessa escapada. Eu disse autoritário. Todos assentiram e começaram a andar na direção contrária. Andamos por alguns minutos até ouvirmos algo vindo atrás de nós. Ei, criancinhas! Não devia andar sozinho essa hora da madrugada. Veio até nós um palhaço. Ele era colorido. Usava uma roupa branca com bolinhas coloridas e uma blusa azul bebê. Seus cabelos eram vermelhos e o mesmo tinha olhos verdes. Vocês não vão dizer nada? Ele sorriu. Nós só... Fiz uma pausa. Pensei por um segundo o que dizer. Estamos voltando da casa de um amigo. Mas está de madrugada. Vocês não sabem dos crimes que acontecem por aqui? Pude ver que eu mesmo segurava algo atrás de si. Preocupado com a segurança dos meus amigos, eu fiz um sinal para eles se afastarem. Estão com medo de mim? Ele puxou um facão de trás. Pois, deviam ter. Eu fiz um sinal para corrermos e começamos a correr. O pior é que não teríamos como entrar em casa. O único jeito seria ir para algum lugar com muitas pessoas. Eu segurei Nicole nos meus braços. Ela era sedentária. Mas que droga! Eu sabia que era melhor ter deixado ela em casa. Se ela morrer, eu não vou me perdoar. Eu pensei. Continuamos a correr ouvindo a risada maníaca do palhaço. E por sinal, nos fez estremecer. Eu senti um medo que nunca havia sentido antes. Corríamos chorando sem conseguir olhar para trás. A esperança voltou assim que vimos um bar aberto. Corremos até lá e quando vimos, o palhaço não estava mais atrás da gente. Sem pensar 2 vezes, eu perguntei. Com licença? Chamei o barman. Quem era aquele palhaço? Ele me olhou preocupado, nos deu água com açúcar para conseguirmos nos acalmar e começou a falar. Ele é um homem que trabalhava naquele circo. O mesmo foi demitido por, sem querer, agredir uma criança. Ele ficou com raiva e, com isso, fez um massacre no circo. Ninguém nunca mais soube o que aconteceu com ele até agora. Ele fitou o chão. Como você sabe disso? Eu perguntei. Por quê? Eu fui a maldita criança que ele agrediu. Roly Poly. O livro não parecia particularmente assustador. Não havia ilustrações ameaçadoras na capa, não havia frases de agouro, era apenas totalmente vermelho e com letras douradas que diziam O Conto de Roly Poly. Eu nunca havia visto o livro até que Ginny o tirou da sua prateleira. Pode ser que tenha sido deixado para trás pelos moradores anteriores. Tínhamos nos mudado para a vizinhança há não mais que um mês. Ginny já estava debaixo das cobertas quando abri o livro. Com 6 anos, estava aprendendo a ler e eu nunca precisava persuadi-la para ir dormir se eu prometesse ler uma história. Bem, quase nunca.
Princesas era sua nova obsessão, e já tínhamos lido quase todos os clássicos como Cinderela e Bela Adormecida. Mas o conto de Roly Poly era uma exceção da lista usual. Tem certeza que essa história, querida? Ginny bocejou. Sim, papai. Eu dei de ombros e comecei a ler. Haviam duas crianças como você, mas esses eram moleques, um chamado Hug e o outro chamado Jack. Os dois meninos estavam no quarto, pois não haviam nada para fazer, estavam entediados, precisavam de algo para se entreter. Havia uma ilustração de dois meninos em um quarto com papel de parede de beisebol. Pensaram e pensaram, bufando e suspirando, até que Hug disse: Chega, eu queria estar brincando. Vamos jogar um jogo, quero acabar com essa palhaçada. Já sei, disse Jack, vou chamar meu camarada. Resmunguei esperando que Ginny caísse no sono logo. Não era exatamente um livro como o do Sr. Seuss. Jack pegou o livro e disse as palavras escritas em um lindo traço. Venha, venha, meu amigo, seu velho e bobo palhaço. Com um vapt-vupt e um alto ban, Roly Poly chegou, falando tchan 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 tchan. Havia uma enorme figura que deixava os meninos parecendo dois anõezinhos. O homem estava vestido em roupas clássicas de palhaço, colarinho, maquiagem branca e lábios vermelhos. Como estão? Disse o palhaço. Eu vim para brincar. Então Hug exclamou. Quem é esse miolo mole? Não tenha medo, nem seja mal educado, falou Jack. Ele é apenas o Roly Poly. O que podemos fazer? Hug disse com um pinote. Enquanto isso, ele ia tirando seus brinquedos de um caixote. Havia jogos e brinquedos sem fim, diversão que ia a fundo, um microfone, um trampolim. Parecia coisa de outro mundo. Ah não, disse o palhaço. Isso é coisa de Jacu. Vamos jogar algo bem melhor. Que tal começarmos logo com esse voodoo? Venham comigo, meus amigos, pois minha casa é uma mansão. Vão ter tudo o que precisam lá na terra da confusão. Os dois meninos falaram sim, segurando as mãos dele de uma só vez, o coração com uma alegria sem fim, e contaram 1, 2, 3. Hug e Jack fecharam as pestanas, e o mundo girava e girava, enquanto davam gargalhadas insanas. Para outra terra, o palhaço os levava. A casa do palhaço era genial, com doces e diversão para todo lado, sem pais, tarefas ou general, nem castigo para ficar aprisionado. Os meninos brincaram muito, não havia mais nada reprimido, até que um dia fatídico, o palhaço ficou deprimido. Roly Poly, qual é o problema? Como podemos te ajudar? Já estavam até com pena e aquilo estava a lhes preocupar. Me desculpem, o palhaço foi sucinto. Mil perdões de coração, eu só estou muito faminto, e sua barriga rugiu como um trovão. Você gostaria de um sorvete? Tem de morango e abacate, mas se disso não gostar, também temos chocolate. Mas o palhaço disse não, pois doía sua barriga. Pegou Hug de supetão e disse: Acho que você será a minha comida. O meu estômago se embrulhou quando eu vi o que tinha na página a seguir. Fechei o livro imediatamente. Eu acho que é hora de dormir, princesa. Ginny tentou protestar, mas seus olhos já estavam pesados. O que aconteceu com o menino, papai? Eu dei um beijo em sua testa e desliguei a luz. Desci as escadas e enchi uma taça cheia de vinho antes de reabrir o livro. Na página em que eu havia parado de ler, tinha uma ilustração grotesca. O palhaço segurava um dos garotos acima da sua cabeça e havia mordido todo o lado esquerdo dele. Seus dentes pontudos haviam arrancado pedaços rosas de carne e sangue que escorria pelos seus lábios manchados de vermelho. Os olhos do garoto estavam fechados, seu rosto molhado de lágrima, congelado em uma expressão de eterna agonia. Incentivado por uma curiosidade mórbida, eu continuei a ler. Bem alto, foi como Roly Poly segurou aquele menino. Deu uma mordida e pensou como era macio o pequenino. Ele mascava e mordia, engoliu e mordiscou, e quando não sobrou mais nada, bem alto ele arrotou. Olhou em volta e percebeu, Jack tinha sumido. Isso significava que era hora de começar a ser perseguido. Jack se agachou e disparou, correu como um ratinho. Roly Poly dava risada. Volta aqui, garotinha. Esse lugar dá muitas voltas e também é muito grande. Não tem como ir embora. Você vai ver que até expande. O palhaço estava certo, mas o menino podia tentar. Jack correu para fugir, mas não havia como escapar.
O garotinho se cansou, respirando arrastado. Rolly-Polly o alcançou, soando muito animado. De todos você é o mais durão, por isso você será assado. E colocou um enorme gancho. Tadinho, ficou pendurado. A criança gritava e berrava. Seu mentiroso, feio, gordo e bobo. O palhaço lambia os beiços enquanto acendia o fogo. Eu virei a última página. O garoto estava pendurado em um gancho em cima de um buraco com muito fogo. Algumas partes do seu corpo estavam totalmente queimadas e chamuscadas pelas chamas. O palhaço atiçava o fogo com um grande graveto. Com a outra mão, o palhaço acenava para o leitor e sorria com seus enormes dentes afiados. O palhaço estava tão contente. Essa carne suculenta era o seu presente. O cheiro estava tão bom que era quase um convite. Pelo menos esse é meu palpite. Bon appétit. O livro acabava assim. Eu sentia a bile subindo pela minha garganta. Quem seria o louco de escrever um livro com esse tipo de conteúdo? Provavelmente era um escritor fajuto esperando um pouco de notoriedade. Seja lá o que fosse, deixou um gosto ruim na minha boca. Eu terminei meu vinho e joguei o livro no lixo. Acordei cedo no dia seguinte e peguei o jornal que estava jogado em nossa varanda. Era domingo, mas eu não sou de dormir até tarde. Comecei a coar o café quando vislumbrei o cabeçalho de uma manchete. E o meu coração parou. 5 anos de desaparecimento de 2 meninos locais. Milhares participaram da marcha de lembrança dos 5 anos de desaparecimento dos irmãos Rogue e Jack Healy. Os irmãos que tinham 6 e 8 anos foram sequestrados do seu lar no dia 7 de janeiro de 2012. A polícia emitiu um novo pedido por informações nessa semana. Eu corri para a rua para retirar o livro da lata de lixo. Talvez quem tivesse escrito aquela coisa soubesse algo sobre o desaparecimento dos meninos. Eu tinha que, pelo menos, entregar esse material doentio para a polícia. O meu estômago despencava enquanto eu revirava o conteúdo do lixo. O livro tinha desaparecido. Um pânico primordial ecoava em meu peito enquanto eu subia as escadas em direção do quarto de Ginny. Uma folha de papel amassada estava sobre sua cama vazia e desarrumada. E nela dizia: Ginny pegou um livro bom, um conto para animar, mas o papai não achou de bom tom. Disse que era muito vulgar. Ele parou a história em um momento de glória. Ah, não é bom. Essa parte é muito feia. O palhaço achou essa atitude vexatória. Achou um arrogante de mão cheia. Então Ginny, Rolly-Polly disse que ali já estava uma chatice. Vamos ir a outro lugar para muito brincar. E aquele bobo não vai poder mais atrapalhar. E agora, Ginny está contente, na terra da confusão marota, com muitos doces e presentes, e várias outras coisas de garota. Enquanto a princesa comanda a corte, com seu vestido bem rodado, o palhaço fica pensando como tem sorte. Vai ser melhor que ela tivesse engordado, pois daria um bom guisado. Faz uma semana que Ginny está desaparecida. Eu entreguei a folha para os policiais, mas eles estão mais perplexos do que eu. Cada verso daquele livro maldito está talhado em meu crânio. Eu não consigo dormir, não consigo comer, e estou gravando isso aqui como um apelo e um aviso. Se encontrar esse livro, não leia, não abra, apenas ligue para a polícia. A vida de uma criança está nas suas mãos. Então, nunca leia o conto de Rolly-Polly. O Rei Palhaço. Enviado por Anônimo. Quando eu tinha 8 anos, meus pais e eu nos mudamos para uma cidade pequena no interior. A cidade era antiga. Havia sido uma das primeiras cidades fundadas na região do norte do Canadá. Mas, por algum motivo, a cidade parecia não ter evoluído como as demais ao seu redor. Havia muitas florestas, bosques e muitas árvores, até mesmo no meio da cidade. Não havia tanto contato com seres humanos, assim digamos. Nessa cidade, as casas eram antigas. Não parecia haver nenhuma construção nova e, por incrível que pareça, os habitantes, em sua maioria, eram jovens casais, assim como meus pais. A casa que eles escolheram para morarmos ficava longe do centro, mas especificamente na zona sul da cidade. A casa por fora, assim como todas as outras, parecia muito velha. Uma casa no tom azul com detalhes brancos. A tinta estava velha, desgastada e em algumas partes nem havia tinta. Assim que desci do carro, contemplei minha nova moradia. Uma casa de 2 andares com uma varanda na frente. Ela ficava praticamente na beira de uma floresta, o que me fez ficar um pouco assustado. "O que foi, filho?" perguntou minha mãe colocando a mão no meu ombro.
Ah, nada. Respondi fingindo estar alegre. Corri até a varanda e acabei tropeçando no segundo degrau. Ei, cuidado, garoto! Exclamou meu pai. Eu sei, eu tô bem. Disse de volta olhando para ele. Me virei e agora, sem correr, fui até a parte de dentro da casa. Assim que entrei, dei de cara com um pequeno corredor que levava para a cozinha e uma escada que ia direto para o segundo andar e, indo para a esquerda, dava na sala de estar. Já no lado da direita, a sala de jantar. Eu não me importei muito em olhar a parte de baixo, afinal, era apenas mais uma casa comum. Eu apenas olhei em volta para mapear meio por cima a parte de baixo da casa, e logo em seguida subi as escadas, para o segundo andar. Quando cheguei no penúltimo degrau, ele deu uma rangida por ser velho e de madeira. Bom, eu ignorei e continuei andando. No segundo andar, assim que você termina de subir os degraus, a primeira coisa que você pode ver é o banheiro. Um banheiro comum assim como todos. Depois disso, a porta mais perto é para o lado direito. Essa porta dava em um quarto grande com um closet e um banheiro, o que deduzi ser o quarto dos meus pais. Assim que saí do quarto, eu fui para a esquerda, onde havia mais duas portas, uma de frente para a outra. Andei até a porta do lado do banheiro, e era aparentemente um quarto de hóspedes. Eu não me importei muito e também nem entrei no quarto. Fechei a porta e me virei de costas para ela. Agora sim, o momento que eu mais esperava. Pode parecer estranho, mas, para uma criança, uma das coisas que a gente mais quer ver quando mudamos de casa é o nosso novo quarto. Observei a porta de madeira escura e engoli em seco. Estiquei minha mão até a maçaneta e girei lentamente. Empurrei a porta e me deparei com um quarto inteiramente azul. Azul escuro, com estrelas fluorescentes no teto e uma lua. Havia muitos brinquedos. Uma mesa no canto do quarto que julguei ser para estudos. E no canto oposto estava a minha cama que tinha o lençol temático de astronauta e foguetes. O que achou do seu novo quarto? Disse meu pai me fazendo pular de susto, já que 5 segundos atrás eu estava sozinho ali. Foi o senhor que pintou, pai? Perguntei encarando o homem que caminhava em direção à minha cama e se sentando na mesma. É, foi sim, garoto. E aí, o que tem a dizer? Eu fui até ele e sentei do seu lado. Dei mais uma olhada no quarto e sorri com o pensamento de que ele mesmo havia pintado meu quarto. Obrigado, pai. Eu disse abraçando-o. Assim que desfiz o braço, meu pai se levantou e caminhou até os brinquedos do meu quarto. Se agachou e pegou um brinquedo que eu nunca havia visto na vida. Papai, o que é isso? Perguntei fazendo uma cara confusa, enquanto olhava de longe. Aquilo parecia ser um cubo de madeira. Eu e sua mãe encontramos isso enquanto arrumávamos esse quarto. Achamos que você fosse gostar. É meio antigo, mas parece funcionar. Ele me estendeu o brinquedo e agora eu consegui ver que era uma caixa de madeira com alguns desenhos, marcas e símbolos entalhados. Na tampa havia uma trava e alguma frase em uma língua estranha. Legal, eu vou ficar com ele. Falei depois de pegar a caixa da mão do meu pai, e ele sorriu e bagunçou meus cabelos e saiu do quarto. Continuei olhando atentamente para a caixa, e com cuidado, sem tirar os olhos dela, eu fui me sentar na cama novamente. Estudei a caixa por mais alguns minutos, e com mais atenção antes de abri-la. Movi minha mão até a esquerda, até a trava da caixa, e lentamente abri. Dentro dela havia algumas coisas. Na parte interna da tampa havia um espelho. Os lados e o fundo da caixa eram extremamente liso, como se fosse nova madeira. Diferente do que tem do lado de fora. O que me chamou a atenção naquela caixa é que havia um pequeno palhaço. Ele devia ter uns 10 centímetros de altura e estava sentado no fundo da caixa, enquanto abraçava suas pernas, meio que em posição fetal. Eu coloquei minha mão dentro da caixa e peguei o pequeno boneco. Joguei a caixa na cama e fiquei observando aquela pequena criatura. Depois de algum tempo tentando saber se o boneco era articulado, acabei escutando algo vindo da minha janela. E depois, novamente. Eram pedras. Alguém estava lá fora jogando pedras na minha janela? Eu coloquei o boneco na cama e me levantei. Assim que eu fiquei em pé, as pedras pararam. Andei até a janela e não tinha ninguém lá fora. Me virei novamente para a cama e a caixa e o palhaço não estavam mais lá. Quando eu fui procurar, meus pais me chamaram para almoçar. O resto do dia passou normal. Fomos dar uma volta pela cidade para conhecer e comprar algumas coisas que faltavam, e depois voltamos para casa.
Naquele dia eu dormi mais cedo, pois estava cansado da viagem e da mudança. Naquela mesma noite, eu acordei de madrugada com um rangido. Alguém estava na porta do meu quarto. Eu não falei nada e também não fiz nada. Apenas segurei a minha respiração. Alguns segundos depois, uma fresta estava sendo aberta e uma mão coberta com uma luva branca manchada apareceu na porta. Eu, por instinto, me enfiei embaixo da coberta e fiquei ali, sem fazer barulho, ao respirar e nem me mexer. A porta foi fechada e eu não sabia se aquilo estava dentro do meu quarto ou estava do lado de fora. Por segurança, fiquei acordado e atento, mesmo embaixo da coberta. Depois de muito tempo ali, debaixo da coberta, eu percebi que o quarto aos poucos começou a clarear. Deveria estar amanhecendo, decidi que ficaria ali até amanhecer totalmente, e minha mãe viesse me chamar para tomar café. Dito e feito, depois de muitas horas, a porta do meu quarto havia sido aberta novamente. A voz da minha mãe ocupava o silêncio do quarto. Com medo e relutante, eu lentamente tirei a coberta da cabeça e olhei para minha mãe. Ainda estava com medo da mão que eu havia visto de madrugada. Acabei olhando para o quarto todo e cheguei à conclusão que deveria ter sido algum sonho ou que eu estava vendo coisas. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu e os meus pais fomos para a cidade. Meu pai queria comprar uma arma e minha mãe algumas roupas novas. Durante todo o nosso passeio, eu fiquei quieto e pensativo. Até que quando estávamos saindo de uma loja, um homem segurou em meus ombros e começou a me sacudir. Enquanto dizia: "Ele vai te pegar. Não deixe ele entrar no seu quarto. A terceira visita é a última. Ele vai te pegar." O homem falava em estado catatônico. Eu fiquei com medo. As pessoas ao redor não faziam nada, até que 2 homens vestidos de branco apareceram e começaram a arrastar ele. Quem vai me pegar? Quem é ele? Como eu paro ele?" Eu perguntei de volta, desesperado, pois estava com medo daquela coisa. O homem, aparentemente insano à beira da loucura, disse: "O rei palhaço, queime ele, prenda ele em sua caixa e enterre em um lugar que ninguém possa achá-lo. Prenda ele!" Essas foram as últimas coisas que o homem falou para mim antes de ser levado, e eu não consegui perguntar mais nada. Meus pais me perguntaram se eu conhecia o homem e eu neguei com a cabeça, mas provavelmente ele sabia de alguma coisa que ninguém teve coragem de me dizer. Quando estávamos voltando para casa, chamei a atenção do meu pai e da minha mãe. "Sim, filho?" disse minha mãe enquanto olhava para mim. Meu pai apenas me encarou pelo retrovisor. "Por que não existe crianças nessa cidade?" Eu perguntei confuso. Afinal, passamos um bom tempo no centro e eu não tinha visto nenhuma criança na cidade. Meus pais se entreolharam e minha mãe inventou uma desculpa qualquer. Eu claro que não acreditei, mas não disse mais nada. Deixei que pensassem que eu havia acreditado e fiquei quieto. Quando chegamos em casa, eu esperei que meus pais fossem para algum cômodo em que eu sabia que não sairiam tão cedo. E depois, eu comecei a investigar. Investigar sobre o tal rei palhaço. E também sobre a casa que estávamos. Durante a minha busca sobre o paranormal, eu achei alguns brinquedos velhos, livros e até mesmo roupas. Depois de muito tempo, acabei achando a caixa de madeira do palhaço, mas o pequeno boneco não estava lá. Peguei a caixa e mantive minha mão por um tempo. Alguns minutos depois, eu achei um livro que na capa tinha as mesmas gravuras que a caixa do palhaço. O livro se chamava O Rei Palhaço. Eu peguei o livro e corri para a sala. Me deitei no chão, abrindo ele, e nele tinha uma história de um rei que capturava as crianças. Algumas ele devorava, outras ele fazia de escravos. E quando não tinha mais serventia, ele devorava ou dava para os escravos mais fortes comerem. O que você está lendo, filho?" perguntou meu pai, me fazendo pular de susto e fechando o livro o mais rápido que eu conseguia. "Nada", eu menti. "Pai, o senhor viu o palhacinho que estava dentro da caixa? Eu achei a caixa, mas ele não está mais dentro." Eu falei agora sentado em cara do meu pai. "Não vi, filho. Sinto muito", ele disse, e em seguida saiu do cômodo. Eu ignorei aquilo por um tempo, mas acabei levando o livro comigo e deixando no meu quarto. O resto do dia passou normal. Jantamos, fizemos tudo o que tivemos que fazer e eu subi pro quarto. Ao tentar dormir, eu senti uma sensação estranha e senti que eu devia pôr um fim naquilo tudo. Foi quando eu resolvi pegar o livro e lê-lo novamente. Tirei o livro debaixo da minha cama onde eu havia deixado, abri e comecei a ler.
haviam duas crianças bem inertes, mas esses dois eram moleques? Um chamado Hug e o outro chamado Jack. Eu fiquei impressionado com a poesia. Os dois meninos estavam no quarto, pois não havia nada para fazer. Estavam entediados, precisavam de algo para se entreter. A leitura estava me prendendo. Havia uma ilustração de dois meninos em um quarto com um papel de parede de beisebol. Pensaram, pensaram e pensaram, bufando e respirando. Até que Hug disse: chega, eu queria estar brincando. Vamos jogar um jogo, quero acabar com essa palhaçada. Já sei, disse Jack, vou chamar o meu camarada. Jack pegou o livro e disse as palavras escritas em um lindo traço. Venha, venha, meu amigo, meu velho e bobo palhaço. Com um vapt-vupt e um alto ban, Rolly Polly chegou, falando tchan tchararam tchan tchan. Rolly Polly? Ao terminar de falar a frase, eu ouvi a minha porta se abrindo. Senhor Risada, enviado por R.M. Paiva. Abro a boca num bocejo longo e preguiçoso, enquanto tento manter os meus olhos abertos. Sei que viajar tarde da noite não é aconselhável, mas não ter nenhum carro para dividir a estrada comigo costuma me dar uma sensação de liberdade. Quer dizer, é como se o mundo fosse todo meu. E outra coisa, o meu contato me garantiu que o que estamos prestes a fazer só pode ser realizado nesse horário, para não chamar tanta atenção. E não pense que eu farei algo ilícito. Bem, quer dizer, dependendo do ponto de vista, invasão de propriedade pode ser um crime. Bem-vindos à Cachoeira de Prata. Anuncia a placa iluminada pelos faróis do meu carro e abro um sorriso no canto da minha boca, devido à sensação nostálgica que esse lugar me traz. Depois de muitos anos, estou de volta à pequena cidade interiorana onde vivia parte da minha infância. Conduzo o carro pela rua principal que cruza toda a cidade e me impressiono com as mudanças que 25 anos proporcionaram ao lugar. Por exemplo, nesse momento eu passo por uma enorme loja de material de construção, mas me recordo que antes, no mesmo local, existia a loja de doces onde eu gastava toda a mesada juntada durante a semana. Estaciono na esquina e verifico o endereço anotado no meu bloco de notas. Então, enrolo à esquerda e, alguns metros mais à frente, visualizo o sujeito com quem eu vinha trocado mensagens pelo WhatsApp. Há 5 dias. Ele está de pé, encostado no poste em frente à sua casa. Boa noite, Túlio, né? Eu pergunto, abaixando o vidro da minha porta. Sou eu mesmo, respondi ele apressado. Tá com meu dinheiro aí? O homem se esgueira pela abertura, olhando de um lado ao outro no interior do veículo. Bom, primeiro me leve ao local, então me acerto com você. Certo, vamos logo antes que alguém nos veja. Túlio dá a volta e entra no meu carro. Após acomodar-se no banco e travar o cinto, eu volto a dirigir. Os próximos metros são percorridos em silêncio. Pelo canto do olho, noto que Túlio parece nervoso. Sua perna direita sobe e desce, freneticamente, enquanto pressiona os dedos das mãos um contra os outros. Por onde a gente vai? Eu questiono. O homem apenas aponta o indicador para a próxima rua à direita, sem desviar os olhos da janela ao seu lado. E assim, seguimos, com gestos manuais mostrando o caminho por novas ruas que me fazem refletir o quanto a Cachoeira de Prata se desenvolveu dos anos 90 até 2019. Bem, para alguém que diz ter vivido a infância aqui, você é bem esquecido. Diz Túlio, finalmente. Agora estamos numa estrada de terra, fora da cidade. Nossos corpos se agitam nos bancos, e cada solavanco por causa dos inúmeros buracos que tem no percurso. Bom, eu era muito pequeno na época. Com 4 anos, a lembrança mais vivida minha era a antiga loja de doces, e bem, a cidade cresceu bastante. Olha, me diz uma coisa, por que seu interesse nesse lugar? No que aconteceu? Por que isso agora?
Bom, eu estou escrevendo um livro sobre lendas urbanas no Rio Grande do Norte. Eu explico. Mais precisamente, uma lenda de cada cidade. Tá, então você é escritor. Percebo um tom de desconfiança no seu questionamento. Bem, na verdade, eu sou professor de língua portuguesa. Esse será meu primeiro livro. Ah, então será um livrão, hein? Se você vai contar uma história de cada cidade. Sei lá, o Sr. Rezada deixou de ser uma lenda faz um bom tempo já. Mas, pelo que eu pesquisei, ele era muito temido, até pelos adultos, né? Pode ser. Túlio se ajeita e parece estar mais confortável com a situação do que com o banco. Olha, as pessoas exageram demais, sabe? Aquele dito popular, quem conta um conto acrescenta um ponto. Sei, entretanto, também sei que toda lenda tem origem em um lugar ou pessoas reais. Eu viro o rosto para ele. E no caso dessa, são as duas coisas. Chegamos! Túlio explana. Volto a me concentrar na estrada e piso depressa no freio, bem a tempo de evitar o choque contra o enorme portão de metal. Nossos corpos são projetados para frente e trazidos de volta aos bancos pelos cintos de segurança. Oh, essa foi por pouco, eu digo aliviado. Olha, só comemore quando a gente estiver bem longe daqui. Túlio desce do carro e caminha até o portão. Vejo retirar um molho de chaves do bolso da calça e começa a inspecionar uma a uma. Bem, para alguém que não acredita na lenda, você parece meio preocupado em estar aqui. Digo aproximando-me dele. Acreditar ou não, não muda o fato das coisas ruins que ocorreram aqui. Túlio escancara o portão e faz um gesto com o queixo para eu ir na frente. Espero que tenha trazido uma lanterna, diz Túlio quando passo por ele. Aqui não tem energia. Ergo meu celular e mostro o app de lanterna ativado. Atrás de mim, vejo que Túlio liga uma pequena lanterna em seu chaveiro. O caminho até a porta de entrada do pequeno estúdio cinematográfico abandonado mede cerca de 30 metros. Prosseguimos com passos cautelosos para evitar qualquer incidente com galhos, buracos ou animais peçonhentos pelo caminho. Pode me falar o que aconteceu aqui? Bom, refiro-me aos eventos que encerraram as atividades do estúdio. E suas pesquisas não tinham as respostas? Especulações de teóricos da conspiração. Respondo e afasto uma pedra para o lado com o pé. Eu prefiro ouvir o relato de quem vivenciou tudo. De um lado ao outro, a vegetação chega na altura das nossas cinturas. Sob nossos pés, o cascalho estala com o peso de cada pisada. Confesso que um medo se apodera de mim, pois é como se a qualquer momento alguma coisa fosse saltar por entre os arbustos e nos surpreender. Bom, eu já era grande na época. Tinha meus 16 anos, por aí, e o show do Sr. Risada não me interessava. Sabe, garotas me atraíam muito mais. Ouço sua risada descontraída, que se desfaz subitamente. Eu não lembro o nome verdadeiro do Sr. Risada. Só sei que seus pais eram muito ricos e compraram esse lugar para o filho morar. Só que, como ele sempre teve esse negócio de ser artista, de ser palhaço, de cara pintada e tal, pediu permissão ao pai para reformar o lugar e transformar num estúdio. Barra casa, para transmitir o seu show. E li que um pouco tempo depois, eu interrompo Túlio. Os pais deles faleceram e o Sr. Risada herdou todo o resto de herança por ser um filho único, né? Sim, foi isso mesmo. Então, quando o show começou a acontecer, nas poucas casas que recebiam a transmissão, as crianças começaram a ficar encantadas com as apresentações, principalmente as contações de histórias com os fantoches. Túlio fica em silêncio de repente. Então, eu olho para trás e vejo parado apontando a luz da sua lanterna na direção da vegetação. Aconteceu alguma coisa? Eu pergunto. Nada. Não foi nada. Eu pensei ter visto... Nada. Voltando ao assunto. Dias depois, o Sr. Risada resolveu deixar 5 garotos fazerem parte do show. Tipo, ajudando ele ou acompanhando as apresentações no mini auditório que ele montou. E assim que... Bem... Os boatos começaram a circular. As pessoas começaram a falar sobre pedofilia e... Olhe que nessa época eu nem sabia o que essa palavra significava. E sei que isso arruinou tanto a carreira do Sr. Risada que ele acabou cometendo suicídio, não foi? Pergunto e cesso os passos diante da porta dupla de madeira entreaberta.
Mais ou menos isso, porque na verdade... Túlio na minha frente e seu rosto fica sombrio. Para provar que ele não tinha nenhuma sem-vergonhice com os meninos, o Sr. Risada arrancou... Túlio indica com o dedo a própria genitália. O quê? Eu exclamo aterrorizado. Ele decepou o próprio pênis. Pois é, acho que não tinha isso nas suas pesquisas, né? Encontrar o maldito caído no banheiro, morto, se esvaindo em sangue, com o pau do seu lado. Eu permaneço em silêncio, perplexo, percebendo o motivo bizarro de não terem revelado isso nos sites que fiz as minhas pesquisas. Bom, ainda quer entrar? Túlio quer saber, desafiando-me com o olhar. Eu não respondo, apenas empurro as portas para o lado. Por que essa entrada não está trancada? Eu indago e ouço o estalo de folhas secas debaixo dos meus pés. Como eu disse, mesmo quem não acredita na lenda, evita esse lugar, por causa da energia pesada. Até as luzes das lanternas alcançam ou consigo visualizar um enorme corredor com duas portas de um lado ao outro. Eu caminho até a porta da esquerda e tento virar o trinco trancado. Bom, aí fica o quarto. Olho para Túlio que tenta abrir a primeira da direita. É o camarim também, mas está trancada. Eu continuo andando, ouvindo os passos de Túlio me acompanhando. Chego na segunda porta da esquerda e levo minha mão ao trinco. Essa daí é o banheiro onde ele... Túlio fala depressa e eu paraliso. O homem não concluiu sua frase, então eu pressiono o trinco para baixo e a porta se abre num ranger de dobradiças angustiante. Não entro no cômodo, mas direciono a luz. Vejo um sanitário com uma pia ao lado e o boxe do chuveiro. De repente, um odor de ferrugem invade as minhas narinas e dou um passo para trás cobrindo o nariz com a mão livre. Sentiu, né? O cheiro de sangue. Túlio se aproxima da porta na outra extremidade e a abre. Em seguida, vira-se para mim. Esse fedor nunca saiu, desde o suicídio do Sr. Risada. Sempre que meu pai vinha mostrar o lugar para os compradores que apareciam, todos sentiam esse mau cheiro de sangue, desistiam na hora. E olha que tentamos limpar os azulejos com tudo, mas o cheiro não sai. Eu encaro a porta aberta atrás dele. Essa é a cozinha. É ali que... A luz da sua lanterna é apontada para outra porta dupla, dessa vez de metal, que agora consigo ver por estar mais próximo. É o estúdio onde aconteceram os shows dele. Sabe, quando as pessoas que vivenciam situações assustadoras relatam sentirem um frio na barriga ou uma sensação gelada subindo pela espinha e eriçando os pelos dos braços? É assim que eu me sinto ao me deparar com aquela porta. Ainda assim, eu caminho até ela, inspeciono e depois de notar que não há nenhuma tranca, as empurro. Adentro, o espaço em movimento, a luz em todas as direções. Eu consigo ver algumas cadeiras espalhadas desorganizadas pelo espaço, cheias de poeira e teias de aranha. Dou mais um passo para frente e vejo o palco onde ocorriam as apresentações. De alguma forma, o lugar me parece familiar. À minha esquerda, eu observo uma grande estrutura de madeira que assemelhava a uma janela aberta, e me aproximo. Existem alguns bonecos pendurados na porta. Toco em um deles, que cai dos meus pés. Esses são os fantoches do Sr. Risada. Túlio explica chegando ao meu lado. Agacho-me iluminando o rosto de cada um. Depois de tanto tempo, eles parecem tão... Quer dizer, estão em perfeitas condições, sem mofo, poeira ou até mesmo teias de aranha. Como assim? O tom de voz de Túlio revela que ele está mais perplexo do que eu. E esse aqui? Observa atentamente o último fantoche ao perceber algo aterrador. Meu Deus, é o meu irmão. Do que você está falando, cara? Túlio me segura pelo ombro. Esse fantoche... Eu fico de pé rapidamente. Suas feições parecem com a do meu irmão. Cara, o que você veio fazer aqui de verdade? Apesar de Túlio ter se esforçado para sua voz soar ameaçadora, na verdade deixava transparecer medo. Olha, eu não fui sincero com você. De um dos bolsos da minha calça, eu retiro uma foto dobrada. Vê isso? O que te lembra? Túlio segura a fotografia. Ele permanece um tempo observando a imagem que mostra uma parede branca com uma frase escrita, diversas vezes de alto a baixo com sangue. A frase diz:
Tudo começa com uma risada. Túlio pronuncia em voz alta a mensagem sanguinolenta. Esse era o bordão do Sr. Risada. Onde foi feita essa foto? Dias atrás, pelo meu irmão, com o próprio sangue dele, o encontraram morto caído no banheiro do seu apartamento. Estava caído na poça feita do seu sangue. Ele mutilou o próprio pênis. A minha voz se torna embargada pelas lágrimas que começam a se formar em meus olhos. Desculpe ter mentido, mas eu precisava saber o que aconteceu. Ele era um garoto. Ele era um dos garotos que frequentava esse lugar na época. Os olhos de Túlio se arregalaram e ele deixa o chaveiro com a lanterna lhe escapar dos dedos enquanto observa algo nas minhas costas. Caralho, temos que sair daqui. Agora! Sussurra ele com urgência na voz. Viro-me e o que eu vejo, revelado pela luz do meu celular, me faz entender o semblante de espanto estampado no rosto de Túlio. Os 6 fantoches, de uma forma assombrosa, se encontraram erguidos sentados na beira da janela, nos encarando com seus olhos vítreos. O que eu tinha derrubado, inclusive, está sentado no chão. Estamos aqui, Michael, diz o fantoche que imita meu irmão, pronunciando várias vozes ao mesmo tempo. E viemos nos divertir com você. Nesse momento, todos os fantoches abrem suas bocas e gritos hediondos ecoam por toda a parte. Droga, vamos sair daqui! Túlio me puxa pelo braço e eu acompanho sem olhar para trás. Os berros algorentos alternados entre os timbres agudos e graves. Quando eu passo correndo de frente ao banheiro, tenho a impressão de uma silhueta disforme de pé, e isso me faz saltar diante de Túlio, que se desequilibra e cai. Eu consigo atravessar as portas, mas me detenho quando ouço Túlio gritando por mim. Olho para trás e volto depressa, com a lanterna apontada, e consigo vê-lo se levantar e vir ao meu encontro. Contudo, quando chego perto das portas, elas se fecham com uma violenta pancada. Abre essa merda de porta! Túlio grita do outro lado. Eu estou tentando, mas... Eu joguei-me contra a superfície de madeira, mas sem sucesso. Essa porra tá emperrada! Pelo amor de Deus, me tira daqui! Eu tô tentando, fica calmo! Droga, você devia ter me falado. A verdade, você não entende. Todos os garotos que frequentaram esse lugar se mataram depois de adultos. E você? De repente, uma risada aparecendo vindo do final do corredor interrompe Túlio. Uma risada insana, audível o suficiente para quase me fazer urinar nas calças. Túlio se desespera. Só que novamente, ele é interrompido. Só que dessa vez por uma pancada pelo lado de dentro da porta. Não demorou muito para notar que é o próprio Túlio, sendo jogado contra a madeira repetidas vezes, enquanto grita desesperado. Eu fico sem reação, apenas testemunhando aquela cena hedionda. E só quando eu vejo sangue denso e escuro escorrer por debaixo da porta, eu retorno correndo o mais depressa possível para o meu carro. Olho para o meu relógio de pulso que marca 2h22 da madrugada. Eu estou dirigindo de volta para minha casa e não pretendo parar em lugar algum. No vazio da rodovia eu tento entender todo o horror que vivenciei horas atrás. Não é possível o que eu vi. Eu não posso acreditar que algo sobrenatural aconteceu. Porém, por outro lado, um homem foi praticamente espancado até a morte, na minha frente. Ele disse que todos os meninos que visitavam o estúdio do Sr. Risada morreram. Cometeram suicídio, assim como o meu irmão? Olha, isso é loucura. As horas passam e eu procuro afastar qualquer pensamento perturbador. Meus olhos começam a pesar de sono e agradeço quando eu chego na cidade onde moro. Chego em casa, desço do carro e deixo estacionado na rua mesmo. Estou cansado e perturbado demais para abrir a garagem. Entro em casa e vou direto para o meu quarto, grato por morar sozinho e não precisar de dar explicações para ninguém. Jogo-me na cama e fecho os olhos esforçando-se para esvaziar a mente de qualquer lembrança inquietante. Então, uma recordação me faz abrir os olhos depressa. Subitamente, eu lembro de ter sido levado pelo meu irmão mais velho ao estúdio do Sr. Risada. Uma vez, sim, só uma. Eu tenho quase certeza que foi só uma ou... Não, eu não estive, eu nunca vi aquele lugar antes. Ou estar naquele estúdio me fez desenterrar alguma memória. Eu senti que eu já conhecia aquele local quando eu entrei lá, mas... eu não sei.
Eu mexo-me na cama e meu braço esbarra em algo do meu lado. Eu tateio com os meus dedos, mas eu não consigo identificar o que é. Sendo assim, ligo o abajur na mesa da cabeceira, e quando a luz desfaz a escuridão, no meu quarto, eu sinto meu coração quase saltar do meu peito, ao ver um fantoche sentado no meu colchão, com as feições parecidas com as minhas.